E falando aqui sobre o que você disse de Portugal, né? Que a gente viu uma, um post, uma live que você fez, né? Que a gente até fez a publicação e collab e tal, e virou um furdúncio, né? Você disse que sobre Portugal depender do turismo, né? Eu queria trazer esse ponto aqui, que foi um corte que a gente teve. Você disse que Portugal e outros países da Europa, depender do turismo não é legal. Sim. E que não faz sentido. E, além disso, você falou também em um outro vídeo, tá? Para juntar os dois assuntos em um só, pra gente aproveitar. Você disse que Portugal já não é mais o mesmo. Que ele está sendo invadido e tudo mais. E a imigração tá tomando conta e tudo mais. E isso criou, né, uma polêmica e tudo mais. Você reitera isso? Qual que é a sua... Por que você acha que realmente o país não pode viver do turismo? Ou o turismo não pode ser uma grande fatia do PIB de um país? Por quê? Porque um país que vive de turismo é um país que perdeu sua capacidade expansiva perante o mundo e ele virou um playground para outras nações. É como se ele fosse um museu a céu aberto. Ele não tem mais vitalidade. Ele é visitado para os outros brincarem. E não é que não haja turismo em países que têm vitalidade. As pessoas vão à China. Mas a China não é sobre o turismo. Não, o Xi Jinping se reuniu com o partido porque eles estão focados no turismo chinês. Não, eles estão focados em milhões de outras coisas e depois no turismo. Os Estados Unidos também olham para o turismo, é lá embaixo. Um país que, não, o turismo é nossa força, esse país morreu por dentro. Aí sua população... Né, primeiro, quando você vive de turismo, qual é a qualidade da mão de obra que você forma? Você precisa formar garçons, pessoas para atender em hotel, pessoas para ficarem circulando com serviços lúdicos e engraçados no meio da rua. É isso? Você vai formar um país de gente rica? Não, eu não tô vendo isso. O que eu vejo é um país, ele tem que produzir coisas, ele tem que vender coisas, ele tem que ocupar um espaço nos grandes mercados globais, ele tem que produzir inteligência e tecnologia e fazer parte do grande jogo. Pois bem, um país que está focado em viver de turismo definitivamente não é um país que está assim. Eu vejo Portugal perdendo a grande vitalidade histórica que teve. É um país que sempre teve essa expansão para o mar e foi, viajou e conquistou e transformou. E agora, velhinho, cansadinho, venham visitar e comer isso aqui, venham tomar uma ginginha. É maravilhoso. Mas não tem que ser isso. Okay. E não pode ser isso. E não pode. E tem que almejar mais. Ah, o mundo quer vir para Portugal. Lógico, Portugal é incrível. Então, para dizer que, assim, existe algum lugar na Europa ou no mundo mais interessante que Portugal, tem poucas experiências no mundo. E graças a Deus, muitas delas falam português. O Brasil é uma dessas experiências, Portugal é outra dessas experiências. Itália não fala português, mas é uma dessas experiências. E não tem que ser sobre turismo. E veja, a Itália é um exemplo, tá? O PIB da Itália, fiquei sabendo que tá rivalizando, ultrapassando da França. Da Itália. Pô, e tem turismo também, mas o turismo se soma. O que eu penso? Se é bom de ver, se é bom de estar ali, que se mudem e tragam suas empresas. Vamos fazer esse cara que é o turista se mudar pra cá e trazer empresas. Vamos fazer polos de tecnologia num país como Portugal. Mesma coisa eu penso pro Brasil. As pessoas adoram o Rio de Janeiro. Ah, Dora, eu vou resolver a segurança no Rio de Janeiro. Vem trazer suas startups. Gringo, quer ficar andando pelo Brasil? Vem montar empresinha no Brasil. Agora, tratar como playground, eu acho que isso nos diminui. Com todo respeito, eu acho que nos diminui. Vamos ser dançarino e cozinheiro pros caras. Não quero ser. Eu quero que os caras comam a minha comida no país deles. Eu quero que o cara consuma meu produto no país deles. E depois venha gastar um dinheiro no Brasil também. Mesma coisa os portugueses. Agora, ficar aceitando isso é depois pegar a própria juventude. Um jovem que, eu não quero ser um cara que vou servir o sueco que veio aqui comer. Eu não quero ser o cara que vai estar trabalhando de camareiro pro americano que veio aqui. Não, então se muda pra Alemanha, que é o que acontece com o português. Não, pô! Vamos fazer um país que seja generoso com o português. Para isso tem que ter uma economia quente, sólida, gerando valor agregado aqui. E o mundo vai para uma coisa, o mundo vai mudar muito. Você tem uma revolução tecnológica, inteligência artificial, muitas coisas vão acontecer. As pessoas vão querer estar próximas e trabalhar dos lugares mais belos e com qualidade de vida, e que você conjugue um jeito de ser com comida. Gente, temperatura. Clima. Poucos lugares têm isso. Um deles é Portugal. Poucos lugares terão isso. Pô, eu vou fazer isso em Toronto. Com todo respeito aos canadenses, você não vai fazer isso em Toronto. Você vai fazer isso no Porto, você vai fazer isso em Lisboa, você vai fazer isso no Rio de Janeiro, você pode fazer isso em Recife. Então, no Brasil, a gente tem que fazer uma seleção de casa e trazer esses caras. Portugal tinha que pensar, o mundo já tá vindo para Portugal. Vamos então criar os incentivos para que o mundo não venha apenas comer um pastel de Belém, mas montar a empresa de tecnologia dele, trazer capital humano de primeiríssima qualidade. É sobre isso. E aí fazer o português ficar aqui e as pessoas ganharem dinheiro. Para mim tem que ser isso. E não
só vender o pastel do Belém. Sim. Não, muito bom. A gente está quase encerrando, que você tem outros compromissos. Eu queria fazer mais uma pergunta também relacionada sobre essa questão de imigração, que é uma pauta interessante até pela nossa realidade, né? Algumas pessoas aqui, como eu falei, ficaram achando estranho ser um podcast português. Na verdade, é um podcast de imigrantes, né? A gente criou, eu e o meu sócio não está hoje aqui. Mandar um abraço pro Gabriel, ele não pôde vir. E a gente fez a agenda aqui encaixar e agradeço novamente a sua participação, de todo mundo que está assistindo. Eu queria, como eu disse, a imigração é um dos principais tópicos, principais pautas de um plano de governo e dos assuntos políticos da Europa, principalmente Portugal. Você deve ter visto ainda, lógico. Você ainda viu, apesar de que a eleição já foi, você ainda deve ter visto uns outdoors com o pessoal do Chega e essas coisas relacionadas à imigração muito forte, né? Não sei se até o pessoal estava brincando aqui no set, não sei se nessas uma semana que você esteve aqui, o pessoal brinca se você não chegou a tomar um volta para sua terra já por aí. Ainda não, eu vi muito indiano e confesso que vi coisas erradas no meio da rua. Vi gente encostada no meio. Sabe aquele imigrante que chegou e fica encostado, mexendo com o celular, abordando pessoas no meio da rua? Eu vi isso. Indiano, gente do mundo paquistanês, desse mundo hindustânico aí. Vi. E a gente já conversou com pessoas aqui que são, aqui no podcast, pessoas que são mais a favor de mais controle, mais rigidez na imigração, pessoas até que são mais a favor de coisas mais brandas e mais abertura nessa questão. E um ponto que converge todos os lados dessa moeda é a questão da mão de obra. Então, um imigrante, ele tem uma mão de obra de coisas, de atividades, tarefas daquele país que muitas vezes as pessoas daquele país não querem fazer, ou não fazem, ou não estão dispostas a fazer. Quem defende a imigração rígida diz que consegue tratar com os de casa, consegue tratar com os locais. Quem é mais a favor diz, não, Portugal vai quebrar se não tiver os imigrantes. Eu queria fazer a correlação da sua visão sobre isso da mesma forma que o Brasil. Que o Brasil, apesar de não ser uma pauta a imigração, mas a migração ali de uma região para outra, né? Então, principalmente do Nordeste para o Sul e Sudeste, Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste, isso também foi recentemente uma pauta, inclusive um porta-voz do grupo do MBL, né, se envolveu, né, num assunto, numa polêmica, numa discussão sobre isso. A pergunta é, você acha que, da mesma forma que alguns dizem que o Portugal ou a Europa não pode viver ou vai quebrar sem os imigrantes, você acha que o Sul e o Sudeste precisam receber, ou podem receber, ou precisa ser mais aberto a receber as pessoas do Norte e Nordeste, senão essas regiões também vão quebrar? Qual que é a sua visão sobre isso? Vamos lá. Tem uma pequena diferença no tema, porque por mais que existam diferenças regionais no Brasil, somos todos brasileiros. Claro. No caso, vou dar um exemplo, caso português, mas no caso europeu como um todo, não existe um direito adquirido a se mudar. Eu nasci na China, quero agora me mudar para a Indonésia. Eu nasci na Indonésia, na verdade eu quero viver no Haiti. Eu nasci no Haiti, eu quero viver nos Estados Unidos. Não, nunca houve isso. Nunca houve e nem tem que haver. As culturas têm que se preservar e uma nação não é apenas um condomínio, um documento. Eu tenho uma carta constitucional, todo mundo pode se mudar para cá, o mundo é livre, isso é um modelo global. Isso não é um modelo global. As pessoas têm sua cultura, têm sua história. Tá? Assim, os portugueses lutaram muito para ser Portugal. É uma história pregressa, incrível. É uma história que tem seus percalços. E muita gente sangrou para manter essa nação com o território dela, com a história dela, com a língua dela, com a cultura dela, com a comida dela. Portanto, é extremamente válido, não é nem que é uma opção, é válido e necessário que essa cultura se mantenha, senão essa nação desaparece. O que acontece com essa mentalidade decolonial, com essa mentalidade suicida que o dito Ocidente adotou para si, ao ocidental é proibido ter identidade. Então ele não pode ter identidade. Você não é português. Você, na verdade, é um erro. E é um erro que cometeu muitos crimes. E, portanto, você tem que desaparecer como cultura, como povo. E não, você não tem que fazer isso. Você tem todo o direito de controlar as suas fronteiras. Você tem todo o direito de lutar para que a sua identidade seja preservada. E isso não é feito em prejuízo do outro. Até porque ninguém nasceu com o jeito adquirido para se mudar pro país do outro. E o outro não é obrigado a lidar com alguém que veio de um lugar 10 mil quilômetros de distância, simplesmente porque eu sou liberal ou porque a ONU... Não, ninguém é obrigado a nada disso.
E os países têm obrigação, aí não é nem direito, obrigação de manter e respeitar a sua identidade, senão eles não respeitam o próprio passado. Quer dizer, então a gente fica com as dívidas contraídas pelo passado, os débitos previdenciários, as dívidas e as dívidas externas contraídas que a gente paga na forma de imposto, mas nem a identidade a gente pode manter? Isso é um absurdo. Então os países podem e devem preservar suas identidades. Agora, tem as suas vicissitudes, suas questões econômicas que podem ser contempladas, têm que ser contempladas de maneira também preservar a identidade. Eu acho que existe uma irmandade entre Portugal e Brasil. E eu acho que faz sentido, se Portugal quiser receber brasileiros. Os brasileiros, em última instância, são portugueses que moram em outro continente, se desenvolveram com sua própria cultura em outro continente. Quero ter uma política de trazer o passaporte vermelho, lá, os brasileiros se tornarem portugueses, existe já. Tudo bem, eu acho que Portugal pode fazer isso e pode fazer da seguinte maneira. Conhece Portugal? O que é a Batalha de Aljubarropa? Vamos estudar a história, vamos aprender o português de Portugal. O que foi Sim. Desculpa, só um parênteses aqui. Para você tirar a cidadania suíça, por exemplo, você tem que fazer uma entrevista com uma pessoa do governo em francês, uma prova de conhecimento sobre o país. Eu tenho uma prima que passou por tudo isso, é bem difícil. E tem que conhecer e saber defender. Se um português não sabe o que é a Batalha de Aljubarrota, se um cara tira a cidadania portuguesa e não sabe quem é Dom Afonso Henriques, como a maior parte dos brasileiros que tinham cidadania não sabem, você não é português. Você tem um documento. Então, já que querem cultivar a identidade, cultive a identidade. E sobre essa questão de mão de obra, se isso for um problema, não será mais. Basicamente, nós temos uma revolução que está vindo aí com a inteligência artificial e com as automações. A gente vai ter carros dirigindo sozinho. Definitivamente, boa parte das tarefas mais prosaicas, elas serão substituídas para o bem e para o mal. E não há mais essa necessidade do Ocidente de importar mão de obra de maneira alguma. Muito pelo contrário. Inclusive o ocidental que mora nas suas cidades, nos seus países, vão ver os seus próprios empregos desaparecer. Vem um mundo muito novo por aí. Se é bom ou ruim, a gente vai saber. Mas definitivamente essa necessidade ela não é premente. Se havia essa discussão, que eu nem concordo com ela, eu não destruía a minha identidade enquanto povo, simplesmente por uma questão conjuntural econômica. Não faria isso. Agora, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.